Na cena inicial, somos apresentados a um prisioneiro chamado Adrien, condenado por roubo de uma quantia de 2 milhões de euros. Na prisão, Adrien vive na mesma cela que um homem chamado Jean Lewis, condenado por estuprar uma adolescente menor de idade. Certa noite, 3 detentos foram até a cela onde Adrien e Lewis viviam. Os 3 homens tinham ido lá de propósito para assediar Lewis porque sabiam que ele era um criminoso sexual. Assim que entraram, imediatamente pediram a Adrien que saísse para que pudessem assediar Lewis com mais liberdade. Adrien saiu da sala e ficou em frente à porta. Parecia que os 3 homens já haviam pago ao diretor para abrir a cela onde Lewis estava. Adrien, que não suportava ouvir Lewis gemer de dor, finalmente decidiu interromper as ações lascivas dos 3 homens e lutar com todos eles. Seguiu-se uma briga entre Adrien e os 3 condenados. Ele corria o risco de ser estrangulado até a morte pelos 3 prisioneiros, mas, felizmente, os guardas conseguiram impedir que isso acontecesse e pararam a briga imediatamente. No dia seguinte, Adrien e Lewis receberam a visita de suas respectivas esposas. Durante o encontro, Anna, a esposa de Adrien, perguntou-lhe onde ele havia escondido o dinheiro roubado, mas Adrien preferiu não lhe contar porque ainda não confiava nela. Durante a visita, Anna também levou a filha deles para a prisão porque sentia muita falta do pai. Inicialmente, Adrien ficou irritado com Anna porque não queria que sua filhinha o visse como prisioneiro, mas não conseguiu conter seu desejo e imediatamente pegou a filha nos braços. Enquanto isso, a esposa de Lewis lhe diz que o advogado deles está fazendo o possível para libertá-lo imediatamente, e logo Lewis estará livre porque a família da vítima que o havia processado anteriormente retirou todas as suas exigências. Enquanto os detentos assistiam ao show, que normalmente é realizado todos os meses, Adrien foi subitamente atacado por outro detento que usou uma chave de fenda. Sabe-se que o homem logo será libertado da prisão e, por isso, ele quer roubar o dinheiro de Adrien. No entanto, como Adrien não estava disposto a revelar o local, o homem imediatamente furou sua orelha com a chave de fenda até que ele desmaiasse. Adrien foi tratado na enfermaria da prisão e permaneceu inconsciente por 3 dias. Quando Adrien recuperou a consciência, Lewis estava sentado ao seu lado. Lewis relata que foi liberado hoje porque todas as acusações contra ele foram retiradas. Lewis agradeceu a Adrien por tê-lo ajudado no outro dia a se livrar do ataque de outro prisioneiro. Portanto, Lewis deu a Adrien seu número de telefone e se ofereceu para ajudá-lo se ele precisasse de alguma coisa. Antes de Lewis sair da sala, Adrien pediu a ele que o ajudasse a conhecer sua esposa e disse que o dinheiro que ele havia roubado estava escondido no túmulo de seu falecido pai. Antes de deixar a prisão, Lewis foi ao banheiro para recuperar o cabelo deixado no pente de Adrienne. Parece que Lewis havia guardado o cabelo para os crimes que cometeria mais tarde. Alguns dias depois, um ex-comandante da polícia chamado Manuel visitou Adrien. Manuel explicou que veio vê-lo porque sabia que Adrien estava na mesma cela que Lewis e queria obter informações sobre Lewis com Adrien. Adrien disse que não era muito próximo de Lewis, mas que achava que Lewis era uma pessoa normal e inocente. Manuel nega isso e diz que Lewis é, na verdade, um estuprador e assassino em série muito hediondo e manipulador. Manuel sabe disso porque uma vez tentou salvar uma das vítimas de um incêndio provocado deliberadamente por Lewis, embora no final a vítima não tenha sobrevivido. A esposa de Lewis sempre faz tudo o que pode para ajudá-lo a encontrar suas vítimas e tirá-lo da prisão. Ao ouvir tudo isso, Adrien ficou incrédulo ao confiar sua esposa e filha a Lewis. Enquanto Adrien fazia seu trabalho como de costume, um diretor de prisão e 3 detentos o ameaçaram deliberadamente porque estavam procurando o dinheiro que ele havia roubado. Adrien se envolveu em uma briga com 3 detentos e o diretor da prisão. Felizmente, Adrien conseguiu derrotar todos eles e aproveitou a oportunidade para fugir da prisão disfarçado de agente penitenciário. Por outro lado, Lewis e sua esposa estão no supermercado para encontrar a garota que se tornará seu novo alvo. Ao mesmo tempo, Lewis e sua esposa viram no noticiário a notícia da fuga de Adrien da prisão. A esposa de Lewis parecia preocupada porque temia que Adrien descobrisse o que eles estavam tramando, mas Lewis tinha certeza de que Adrien não os prejudicaria. Lewis e sua esposa haviam sequestrado a filha de Adrienne e a levado com eles. Mais tarde, um homem que havia se tornado comandante da polícia, chamado Luciana, pediu a Clary e sua equipe que encontrassem e prendessem Adrien. Enquanto isso, Adrien chegou ao seu apartamento para encontrar sua esposa e filha. No entanto, o apartamento estava vazio. Infelizmente, Clary e sua equipe cercaram o local. Eles não encontraram Adrien no início,
Mas depois que Clary encontrou uma carta que parecia ter acabado de ser escrita sobre a mesa, ela imediatamente vasculhou a área novamente. Depois de encontrar Adrien, Clary imediatamente apontou sua arma e pediu ajuda a um colega que ainda estava no prédio. No entanto, Adrien conseguiu escapar da perseguição de Clary depois de pular pela janela e fugir em um trem em movimento. À noite, Adrien foi ao túmulo de seu pai para verificar se o dinheiro ainda estava lá. Infelizmente, o dinheiro foi perdido. Em seu lugar, ele encontrou o corpo de Anna no túmulo. Isso significa que Lewis roubou o dinheiro e matou sua esposa. Depois disso, Adrien imediatamente entrou em contato com Lewis e perguntou onde estava sua filha. Lewis disse que, por enquanto, a filha de Adrienne ainda estava segura com ele, mas que se Adrien tentasse encontrá-lo, ele poderia machucá-la. Em seguida, Lewis interrompeu a ligação de Adrienne e começou a criar uma cena falsa, trazendo o DNA de Adrienne junto com as roupas da vítima que ele havia matado anteriormente. Acontece que Lewis deliberadamente incriminou Adrien para que a polícia pensasse que Adrien era o culpado pelo assassinato da garota que ele havia matado anteriormente. No dia seguinte, a polícia investigou o local onde Adrien estava escondido e encontrou os corpos de duas adolescentes que haviam sido queimadas ali. Uma das meninas que foram vítimas era filha de um ex-policial chamado Thomas, e Thomas, ao ver isso, ficou muito irritado e triste. A polícia então suspeitou que Adrien fosse o autor do assassinato das duas garotas, mas Claire ainda duvidava que Adrien pudesse fazer algo tão hediondo, considerando que a única condenação que Adrien teve foi pelo roubo que cometeu da última vez. Enquanto isso, Adrien vai à casa de Manuel para obter mais informações sobre Lewis. Apesar de estar aposentado, Manuel conduz investigações particulares para encontrar e prender Lewis. Anteriormente, Manuel havia recebido 2 corpos que ele suspeitava serem vítimas do assassinato de Lewis, mas o DNA encontrado nessas vítimas não era o DNA de Lewis. Depois disso, Adrien deu o número de telefone que ele havia contatado anteriormente. Manuel imediatamente rastreou o sinal do número de telefone, entrando sorrateiramente na delegacia de polícia mais próxima e usando o sistema de rastreamento. Quando Manuel estava na delegacia, Adrien, que ainda estava na casa de Manuel, de repente ouviu o som das sirenes da polícia e começou a perceber que a polícia sabia onde ele estava. Adrien se afastou imediatamente do local. Adrien fez Clary de refém e pediu a 2 outros policiais que largassem suas armas. Adrien então disse a Clary que ele havia sido vítima de uma armadilha e que o verdadeiro culpado de tudo isso era Lewis. Assim que Adrien explicou isso, ele fugiu imediatamente. Felizmente, Manuel chegou bem a tempo e imediatamente resgatou Adrien usando um carro. Como resultado do tiroteio com a polícia, Manuel ficou ferido e decidiu se sacrificar para permitir que Adrien escapasse. Mas antes de fazer isso, ele deu a Adrien o papel com o endereço de Lewis. Adrien, que novamente conseguiu escapar da polícia, dirigiu imediatamente ao seu destino em um carro roubado. Na manhã seguinte, Adrien vigiou uma farmácia local porque se lembrou de que Lewis era muito viciado em um tipo de medicamento e teria ficado em pânico se não o tivesse tomado. Por outro lado, Clary também começa a investigar todos os arquivos sobre Louie porque tem certeza de que Adrien não é um serial killer. Enquanto isso, Lewis e sua esposa estão no mercado com a filha de Adrienne. Enquanto olhava ao redor, Lewis encontrou novamente uma bela garota de quem gostou e que seria sua próxima vítima. No caminho para casa, Lewis e sua esposa fingiram perguntar à garota o endereço de um hospital. A garota respondeu que havia uma clínica naquela área. A esposa de Lewis tentou persuadir a garota a ir com ele e indicar o caminho para a clínica. Embora a menina estivesse hesitante no início, ela acabou entrando no carro porque viu uma menina e achou que não eram pessoas perigosas. Depois de passar pelo suposto local, a garota começou a perceber que havia sido sequestrada e imediatamente começou a lutar. A menina consegue escapar para a floresta e imediatamente corre para pedir ajuda. Infelizmente, Lewis consegue encontrar a garota e a mata imediatamente. No dia seguinte, Adrien vê que Louie acabou de sair da farmácia que ele está supervisionando, então ele imediatamente segue Lewis por trás. Depois de dirigir por um tempo em uma área montanhosa muito tranquila, Adrien finalmente encontra a residência de Lewis, que fica em uma mansão em uma colina. À tarde, Adrien começou a entrar sorrateiramente na casa e conseguiu encontrar sua filha. Ao mesmo tempo, Clary também chega à vila porque começa a suspeitar que Lewis é um assassino em série após a análise criminal que ela fez dos arquivos de Lewis. Infelizmente, quando Adrien e sua filha estavam prestes a fugir, Lewis e sua esposa apareceram de repente com armas. Felizmente,
Clary chegou bem a tempo e imediatamente apontou uma arma para Lewis. No entanto, Lewis conseguiu atirar em Clary, ferindo-a, antes de perseguir Adrien e sua filha. Ele subiu a colina correndo para esconder sua filha de Lewis. Clary, que ainda estava viva, imediatamente atirou na esposa de Lewis e correu para alcançar Adrien. Enquanto isso, Lewis conseguiu encontrar Adrien e imediatamente atirou nele com um rifle na frente de sua filha. Felizmente, Adrien conseguiu sobreviver ao se agarrar a um galho de árvore na base do penhasco. Sabendo que Adrien ainda está vivo, Lewis pretende atirar nele, mas a ação falha porque ele é morto por Clary. Clary e Luciana tentam salvar Adrien. No entanto, Thomas, o pai de uma das meninas que foi vítima do assassinato de Louis, aparece de repente e atira em Adrien. Thomas acha que a pessoa que estuprou e matou sua filha foi Adrien. No dia seguinte, eles fizeram uma busca na área do rio para encontrar os corpos de Adrien e Lewis, mas só conseguiram encontrar o corpo de Lewis. 3 meses depois, Claire visita a filha de Adrien em um orfanato. A história termina com uma cena em que a filha de Adrienne recebe uma carta na forma de um esboço de uma família, pai, mãe e filha, enviada por Adrien. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.